Neste vídeo, o avivamento no país de Gales e um pouco da história de seu precursor, Evan Roberts. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O avivamento começou em outubro de 1904, na pequena cidade de Langor, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos de idade. Os historiadores geralmente se referem ao reavivamento que começou na aldeia de Langor, no país de Gales, como o ponto inicial do reavivamento. Em 1891, aos 13 anos de idade, Evan Roberts começou a orar por duas coisas importantes: para que Deus o enchesse com seu espírito e para que Deus enviasse o reavivamento ao país de Gales. Evan Roberts tinha acabado de começar a cursar o seminário quando teve uma visão na qual Deus o chamava para voltar à sua pequena cidade e pregar para os jovens de sua igreja. Num domingo, 30 de outubro de 1904, durante o culto, Roberts teve uma visão dos seus amigos de infância e entendia que Deus estava falando para ele voltar para casa e evangelizá-los. No dia seguinte, Evan Roberts reuniu os jovens da igreja e começou a passar a sua visão para o avivamento. Ele ensinou que o povo orasse uma simples oração: envie o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Roberts também enfatizou 4 pontos fundamentais para o avivamento: a confissão aberta de qualquer pecado não confessado, o abandono de qualquer ato duvidoso, a necessidade de obedecer prontamente tudo o que o Espírito Santo ordenasse, a confissão de Cristo abertamente. Os cultos continuavam todos os dias e o fogo do avivamento começou a espalhar-se pela região. Desse pequeno começo, um grande avivamento começou a varrer o norte do país de Gales. Cultos de avivamento começaram espontaneamente, muitas vezes antes da chegada do avivalista. A maioria dos líderes e ministros do avivamento foram jovens adolescentes. Evan Roberts tinha apenas 26 anos de idade quando irrompeu o avivamento. Sua irmã Mary, que foi uma parte tão importante da obra, tinha 16 anos. Seu irmão Danny, o futuro marido de Mary, Sidney e Evan, estavam ambos com cerca de 20 anos. As irmãs cantoras, que foram usadas grandemente, estavam entre as idades de 18 e 22 anos. Milhares de jovens se converteram e eram imediatamente enviados por toda a terra, testificando da glória de Deus. Criancinhas tinham suas próprias reuniões de oração e testemunhavam ousadamente aos pecadores mais endurecidos. As capelas ficavam superlotadas de jovens. O avivamento resultou na conversão de muitos jovens que logo se empenharam na obra de evangelização. Crianças também foram usadas poderosamente no avivamento, ganhando muitas almas para Jesus. Novos convertidos lideravam grandes reuniões de oração e estudos bíblicos. Durante o avivamento, os cultos continuavam quase sem parar, e a presença de Deus foi manifesta de uma forma especial. Grandes congregações de até milhares de pessoas foram movidas pelo Espírito a cair aos pés simultaneamente para adorar em uníssono. Às vezes, a glória do Senhor brilhava dos púlpitos com a luz tão forte que os evangelistas ou pastores fugiam delas para não serem completamente arrebatados. Um jornalista de Londres que assistiu às reuniões ficou surpreso ao ver como os cultos prosseguiam quase sem liderança ou orientação humana. Hinos, leitura da palavra, oração, testemunhos dos convertidos e breves exortações por várias pessoas sucediam-se segundo o Espírito guiava. Os grandes hinos da igreja eram cantados durante 3/4 da reunião. A ordem reinava, embora 1.000 ou 2.000 pessoas estivessem presentes.
Se alguém se demorava muito na exortação, outra pessoa começava um hino. Evan Roberts insistia continuamente: obedeçam ao Espírito, e o Espírito mantinha a reunião pacífica e ordeira. O reverendo Jones descreveu um culto onde ele pregou a mensagem da salvação. Como um homem, primeiro com um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, toda a audiência ficou de pé. Todo o recinto, naquele momento, parecia terrível com a glória de Deus. Usamos a palavra terrível deliberadamente. A presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve de retirar-se. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblia. O avivamento tornou-se manchete nos jornais principais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca. Ben Roberts trabalhou sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo os dirigissem. Ele raramente falava com os jornalistas que vinham para escrever sobre o avivamento e não permitiam que tirassem fotografias dele. Infelizmente, Evan, o catalisador principal do avivamento, não cuidou da sua própria saúde, tirando o tempo necessário para descansar. Ele começou a se sentir fisicamente exausto, vindo finalmente a ter um colapso e, em abril de 1906, retirou-se para a casa do Sr. e Sra. Penleves, na Inglaterra. Evan nunca mais exerceu seu ministério de avivalista e, sem sua liderança, o avivamento logo se apagou. Rick Joyner, no seu livro Mundo em Chamas, fala sobre o papel da senhora Jessie Penleves na vida do avivalista. Parece provável que Jessie tenha exercido uma parte significativa em levar o grande avivamento do país de Gales a um fim prematuro, embora ela parecesse ter a melhor das intenções. Os relatos foram de que ela convenceu Evan Roberts a retirar-se do avivamento porque achava que ele estava recebendo muita atenção, a qual deveria ir apenas para o Senhor. Depois de sair da liderança do avivamento com sua saúde bastante enfraquecida, Evan Roberts viveu uma vida de intercessão, escrevendo matérias para revistas evangélicas e recebendo visitas. Alguns anos depois, junto com Jessie Penleves, ele escreveu um livro, Guerra contra os Santos, em qual ele criticou o avivamento. Menos que um ano depois do lançamento do livro, Roberts o descreveu como sendo uma arma falhada que tinha confundido e dividido o povo do Senhor. O avivamento do país de Gales durou apenas 9 meses, porém, neste tempo, marcou o mundo. Os frutos, os resultados do avivamento foram bons. Uma pesquisa feita 6 anos depois do avivamento descobriu que 80% dos convertidos continuavam sendo membros das mesmas igrejas onde tiveram se convertido. Porém, isso não significa que os outros 20% tivessem se desviado. Porém, muitos se mudaram para missões independentes ou novas denominações.